Glórias a Deus. Irmãos, então nós estamos dando sequência ao nosso tema. Nós estamos falando sobre código de salvação, tá? Então nós falamos sobre o que é salvação, por que somos salvos, e hoje nós vamos estar falando o item terceiro, como somos salvos, ok? A palavra salvação em grego é assim que escreve. A gente lê soteria. Você lê assim, soteria, tá? Então essa é a palavra grega para salvação. E dessa palavra grega soteria, você vai ter o nome para quem estuda teologia, da disciplina chamada soteriologia, né? Que está relacionado à soteria, que é a questão da salvação, tá bom? Então nós temos aqui no item terceiro, na página 3, né? Então, como somos salvos? Eu vou ler aqui. Em primeiro lugar, é preciso compreender que a salvação é uma dádiva de Deus. Ela é um fruto da sua misericórdia e consequência da sua bondade. Deus nunca teve a obrigação de nos salvar. Se Ele permitisse que todos nós fôssemos para o inferno, isso seria absolutamente correto e justo, visto ser este o pagamento que nós merecíamos por nossas consequências, por consequências das nossas obras pecaminosas. Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A, quem quer ler para nós? Ou quem souber de cor pode ler, pode falar também. Romanos 6, versículo 23. Como diz lá. Essa partezinha. Porque o salário do pecado é o quê? A morte, tá ok? Então, se o salário do pecado é a morte, e todo homem que não foi resgatado pelo Senhor Jesus está em pecado, né? Ele é, como nós já falamos, um pecador. Então automaticamente o salário dele, o pagamento que essa pessoa merece é a morte, tá? No caso aqui pode se referir à morte espiritual, pode se referir à morte física, né? No caso aqui é morte espiritual, com certeza. Mas quando eu falo a morte física, por quê? Porque também o pecado ele abrevia a vida de uma pessoa, assim também como a santidade prolonga a vida de alguém. Nós lemos a escritura dizendo assim, que o ímpio ele morre o quê? Antes do tempo. Ou seja, porque ele procura caminhos de morte, automaticamente ele vai morrer antes do tempo. Também a mesma escritura nos fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Então, ou seja, então nós observamos, a impressão que o texto nos dá o quê? Que existe um tempo determinado para que as pessoas morram, né? Determinado por Deus. Mas que esse tempo pode ser tanto abreviado com o pecado e pode ser prolongado com a justiça e com temer ao nosso Deus Todo-Poderoso. É o que esses textos vão narrando. Porém aqui nós entendemos que ele fala da morte espiritual, que o salário do pecado é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. É como lá em Apocalipse, né, no capítulo 20 ele fala sobre a segunda morte. Os irmãos lembram que nós lemos? A segunda morte. E ele fala, a segunda morte que é o quê? O lago que arde com fogo e enxofre. Então a separação de Deus. Então o salário do pecado é a morte. Então automaticamente se nós fôssemos condenados, se nós fôssemos lançados em uma condenação eterna, isso seria simplesmente o pagamento do estilo de vida que nós tínhamos optado em ter. Então Deus ele vem e interfere da maneira dele, né, através do sacrifício de Cristo. Ele interfere para que o ser humano não tenha esse destino. E essa interferência de Deus, ela se dá não por obrigação, mas sim por graça e por misericórdia, tá ok? Então, portanto, nós não adquirimos a salvação
e nem a compramos. Não existe nela nenhum resquício de merecimento humano, ou seja, paguei e por isso recebi. Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao 8, ele fala um pouco sobre isso também. Romanos 4, do versículo 1 ao 8, se alguém achar e quiser ler, por gentileza. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim, então o que ele quer dizer? Se eu trabalhei para você, nós fizemos um contrato, quero que você faça aqui uma pintura, tá? Então vamos combinar um salário para você. Aí eu vou e executo aquele trabalho. Terminando aquele trabalho, você vem com o salário que nós combinamos e me paga aquele salário. Então eu posso entender, aí você pode pensar, o que paga o salário pode dizer, vou te fazer um favor e eu vou te pagar. Na verdade não é um favor. Por quê? Porque houve um contrato, você prestou um serviço e aquela pessoa está pagando aquilo que ela lhe deve. Então não é favor, é um pagamento. Então o que ele quer dizer aqui? Que se a salvação fosse por meio de obras, se a salvação fosse conquistada, se a salvação fosse merecida, então ela não seria pela graça de Deus. Ela seria uma dívida que Deus teria com aquela pessoa, porque aquela pessoa foi boa, aquela pessoa foi justa. Então Deus tem que simplesmente dar a ela pagar o salário combinado. É isso que Paulo quer dizer. Então que se fosse pelo trabalho, não seria pela graça, seria pelo merecimento, seria um pagamento. No caso, não é assim. Então ele quer dizer o quê? Que a salvação que vem do Senhor, por não ser por merecimento, por não ser por dívida, então se não é merecimento e se não é dívida, aí é a mesma coisa, voltando ao exemplo. Olha, você pode fazer aqui uma pintura para mim? Ah, tá, posso. Aí eu não combinei salário, não fiz nada. A pessoa foi e fez a pintura, terminou, chegou lá com 5 mil reais e dou para aquela pessoa. O que aquela pessoa vai sentir? Tudo isso, mas eu só pintei meia parede e tal, é muito dinheiro. Vai, não, quero que você fique com esse dinheiro, pode ficar com você. Então aí já é graça. Eu não devia 5 mil reais àquela pessoa, mas eu quis dar àquela pessoa 5 mil reais por pintar apenas uma parede. Tá certo? Um serviço de 100 eu quis dar 1.000. Então é aquele caso que o Senhor Jesus conta também dos trabalhadores, que um senhor chegou e reuniu alguns trabalhadores e mandou para o campo. Aí começaram a trabalhar 5 da manhã. Aí quando foi lá para meio-dia, ele saiu e chamou mais alguns para trabalharem no seu campo. Foram. E quando o expediente terminava às 17 horas, 16 horas, faltando 1 hora para o expediente, ele foi e pegou mais alguns e colocou para trabalhar. Maravilha. Então um trabalhou 8 horas, o outro trabalhou 4 horas e o outro trabalhou só 1 hora. Quando chega a hora de efetuar o pagamento, o que ele faz? Ele dá o mesmo salário para todos. Tanto para aquele que trabalhou 8, como que trabalhou 4, como aquele que trabalhou só 1 hora. O que trabalhou 8 ficou bravo. E falou, peraí, você está pagando para essa pessoa que trabalhou só 1 hora, o mesmo que pagou para mim, que trabalhei 8 horas? Então aí o Senhor fala para ele assim, veja bem, o que eu combinei com você, eu cumpri? O salário que eu te prometi por 8 horas, eu cumpri? Cumpriu. Então, não te incomodes em que eu dê para esse mais, porque, em outras palavras, o dinheiro é meu e faço com ele o que eu quero. Eu quero pagar para o que trabalhou 1 hora o mesmo que você recebeu trabalhando 8. Então isso é o que? É a graça. É quando Deus faz algo, Deus realiza algo na vida do ser humano. Algo que aquele ser humano não merece. Não é pagamento, é dádiva. Tá certo? É aquilo que é dado à pessoa, tá? É o que Romanos está dizendo. Pode continuar, pastor. Não sei se... Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Amém. Então, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui o que? Justiça sem obras. Então aqui nós não podemos confundir duas situações, tá? Uma situação é quando você tem um contraste, vou apagar aqui, tá? De duas palavrinhas, que é o seguinte: a fé, tá certo? Versus as obras. Opa! Obras. Fé versus obras, tá? Então nós não podemos confundir o seguinte: aqui, o que Paulo está dizendo? Bem-aventurado o homem que é justificado, né? Por meio, não pelas obras. Então, se não foi pelas obras, ele foi justificado o quê? Pela fé, tá certo? Mas se você abrir a escritura lá em Tiago, abre lá em Tiago, acho que é no capítulo 2 de Tiago, se não me falha a memória. Eu já estou ficando velhinho, a memória já não está tão boa. Tiago, capítulo 2, isso mesmo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Olha só o que Tiago, ele fala aqui, tá? Do Tiago 2, do versículo 14 ao versículo 26, pode ser. Pode ler, por gentileza, quem quiser. Eu queria ler na outra tradução, só para não mudar um pouco os termos. Essas traduções novas não são muito chegadas. Alguém lê na outra, por favor. Tem outra tradução corrigida, atualizada, como se faz? Amém. Olhando assim meio por cima, não dá a impressão que Tiago aqui está contradizendo o que Paulo falou lá? Que lá Paulo falou o quê? Bem-aventurado o homem que é justificado sem as obras. Não foi isso que nós vemos? Sem as obras. Aqui Tiago já diz o quê? No 22, por exemplo: pelas obras a fé se consumou. E no 24 ele fala: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Por isso que não sei se é a história ou a lenda que diz que o Martinho Lutero teimou em incluir ou transliterar o livro de Tiago por conta dessa questão. Então, porque na realidade aqui, o que nós temos?
você tem apenas duas palavras que são cunhadas da mesma forma, são escritas da mesma forma. Lá em Romanos 4, a palavra fé, em Tiago 2, a palavra fé. Lá em Romanos, obras, e em Tiago aqui também obras. A palavra é escrita da mesma forma, só que cada palavra, ela vai ter um sentido de acordo com o que nós chamamos de contexto. Então, o contexto que envolve, que são os textos que dão o sentido da palavra, nós chamamos isso de campo semântico. Então, vai dar um sentido específico ao que essa palavra realmente significa naquele contexto. É igual eu falo para vocês, a palavra manga. Manga. Ok. Então, quando eu falo manga, de repente, o irmão pensou numa fruta. De repente a irmã Yara pensou na manga da blusa, que ela está doidinha para colocar os braços, as mãos dentro para esquentar, tá certo? De repente uma pessoa imaginou outro sentido para a palavra manga. Ora, como que eu vou saber o que eu quero dizer com manga? Eu vou ter que ter um contexto, eu vou ter que ter uma história que vai me dar o sentido. Se eu falo, eu chupei uma manga e estava docinha, eu já vou entender que é uma fruta. Agora se eu disser, olha, rasguei a manga na porta, né? Eu esbarrei e rasguei a manga da porta, vou ter que remendar. Ué, já vou entender que não vai ser uma fruta, que é provavelmente a manga de uma blusa, de uma camisa, algo desse tipo. Então, isso é o contexto. São as frases que rodeiam uma determinada palavra e que dão a ela um valor semântico, ou seja, um significado, que eu vou entender. Então, é a mesma coisa. Aqui você tem a palavra fé e a palavra obra. Só que lá, quando Paulo fala de fé lá em Romanos e fala de obras, fé para Paulo é o que? É a dependência exclusiva de Deus. É quando eu dependo, eu creio na provisão que Deus me proporciona pela sua graça. Lembram lá o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8? Ele fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da... Lembra? Não lembra? Querem abrir lá para ler? Efésios 2:8. Querem ler? Ou não? Quem não lembra? Não lembra? Abre lá, vamos ler. Deixa aberto em Tiago, mas vamos ler lá. Efésios 2:8. Ele fala então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí ele fala, isso não vem de vós, não vem das suas obras, é dom de Deus. Quando ele fala dom de Deus, ele não está dizendo também da fé, ele está dizendo que a graça é um dom de Deus, é diferente. Porque se você pensar que Romanos 2:8 ele fala, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, isso que é a fé, você vai pensar que a fé nesse sentido, ela é um dom de Deus. E na verdade não, a fé que é um dom de Deus, é uma fé que é apresentada como fruto do Espírito, lembra? Que alguns têm o dom de milagre, outro profecia, outro oras em línguas, outro interpreta aquelas línguas, e ele fala, um tem fé. Então aquela fé que Paulo cita lá nos dons espirituais, tá? Ela é apresentada como o quê? Como uma confiança que vai, uma confiança que vai acompanhar certos dons, tipo dom de cura. Você acha que alguém vai orar? A pessoa que tem um dom de cura, de milagres, tem como ele orar em alguém com dúvida? Se ele orar com dúvida, Deus não vai curar. Então a fé automaticamente está relacionada àquele tipo de operação de milagre. Tem que ter fé para poder acontecer aquilo. Então lá é uma outra fé. Aqui, essa fé não é um dom de Deus. Por quê? Porque se essa fé que salva fosse um dom de Deus, e uma pessoa não creu no Senhor porque não tem fé, e foi condenada por isso, pergunto, de quem é a culpa dela ser condenada? De quem que é a culpa? Se a fé é um dom de Deus, e alguém não creu no Senhor e por isso foi condenado, quem condenou aquela pessoa? Foi Deus. Porque se a fé é um dom de Deus, Deus não me deu esse dom, automaticamente eu não creio porque Deus não me deu o dom. Se Deus não me deu o dom, o problema é de Deus, não é meu. Se Ele me desse, eu creria. Ele não deu, eu não creio. Então, fé, nesse contexto, não é dom de Deus. O dom de Deus que Ele fala é a graça que por meio da fé nós somos salvos. Entenderam? Então, é bem diferente, tá? Não podemos confundir. Porque a fé, ela é apresentada, como eu falei, como um dom espiritual. A fé, ela é apresentada
no fruto do Espírito também em Gálatas, que ele fala lá que a fé também é um fruto. A fé como fruto, ela é um sinônimo de fidelidade. É a fé de fidelidade. A fé como dom é isso, aquela capacidade de crer no impossível de Deus. E aqui a fé, nesse contexto, não é nenhuma coisa nem outra. A fé aqui é o quê? É a crença, a confiança que eu tenho que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Algum de nós viu a Deus? Não. Nós já podemos ver os céus? Tivemos uma amostra grátis do céu, fomos arrebatados aos céus, tipo como Paulo foi, e demos uma olhada no que nos espera. Alguém teve esse privilégio já aqui? Não. Então, tudo aquilo que nós cremos, confiamos e seguimos, é por fé. É porque alguém falou para você e você acreditou naquilo. Você confia que Deus, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, que nós vamos andar com Ele, nós aceitamos a Cristo como Salvador, e quando chegar o nosso dia de partir desse mundo, nós vamos partir em paz. Por quê? Porque Deus vai cumprir em minha vida aquilo que Ele prometeu. Entendeu? Então essa fé é a fé que pela graça, por meio dessa fé, eu sou salvo. Ora, essa obra aqui então, que Paulo fala em Romanos 4, não é a obra, é a obra de quê? É a obra da confiança humana. É a obra do ser humano confiar em si próprio. É a obra do ser humano ele olhar e dizer assim: olha, eu não preciso aceitar a Jesus como Salvador. Não. Você quer aceitar Jesus? Não, eu não preciso. Por quê? Olha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não minto só um pouquinho, entendeu? Eu não traio meu marido, minha mulher, eu cuido bem dos meus filhos, eu sou um bom funcionário, eu pago as minhas contas em dia, eu nunca nem cheque devolvido eu tive, e nem ponto na carteira eu tenho de uma multa. Então eu sou uma pessoa corretíssima, então eu não preciso. Aliás, você que é crente, você tem mais multa do que eu, entendeu? E você vem aqui me evangelizar? Não, eu estou ótimo, entendeu? Eu estou preparado para poder ser redimido. Por quê? Porque eu sou um cara legal, eu sou um cara bom, muito bom. Então esse tipo de atitude é o que Paulo fala em Romanos 4, é isso aqui. É a pessoa que confia nela própria. É a pessoa que acha que Deus vai ser seu devedor, porque Ele é tão bonzinho que Deus deve a ele esse favor, que Deus deve a ele a salvação da alma, porque Ele é muito bonzinho. Aí é onde nós vamos encontrar o problema do Espiritismo, por exemplo, aonde eles vão anunciar uma mensagem justamente nesse aspecto, de que o homem tem que praticar boas obras, e que por essas boas obras ele vai purificar, ele vai evoluir, ele vai ser cada vez mais um espírito evoluído. Então toda vez que ele vai reencarnar melhor. Por quê? Porque ele está se aperfeiçoando a cada dia. Não é assim que é pregado? Não sei se alguém aqui já foi espírito e tal, É dessa forma simplificada que é anunciado. Porém, se isso fosse verdade, irmãos, o que aconteceria com a humanidade? Toda pessoa que morreu e reencarnou, ela reencarna melhor. Então, o que aconteceria com a humanidade se isso fosse verdade? Melhoraria. Cada século que passasse, nós teríamos pessoas melhores, menos violência, menos maldade. Cada vez o ser humano seria lindo, maravilhoso. Até que vai chegar uma geração que iria nascer até com asinhas, com asas e uma auréola aqui na cabeça brilhando, de tão purificado que é, de tantas reencarnações que a pessoa teve. Não seria assim? Porém, a Bíblia fala o quê? Que o mundo vai de mal a pior, entendeu? Que dias angustiosos nos esperam, que cada dia a situação da humanidade vai ficar cada vez pior, que não vai melhorar. Então nós olhamos aquilo que o Espiritismo prega com relação ao homem ser salvo pelas suas próprias obras, se aperfeiçoar em cada reencarnação, e aquilo que a Bíblia fala sobre ir de mal a pior. O que nós vemos pelos fatos, diz contra fatos, não há argumentos. O que nós observamos e vemos? Quem está com a razão? Vocês acham que o mundo está melhorando? Que as pessoas cada vez estão melhorzinhas, estão mais boazinhas e tal? Não. O ser humano, ele era mau, ele é mau e vai continuar sendo mau, sempre. Só Deus vai poder libertar. Olha só, e olha que Deus deu aquela lavada lá no dilúvio, Deu uma limpadinha e tal, deixou o que? Noé
Ou seja, total 8 pessoas ficaram ali. E mesmo assim não adiantou nada, né? De certa forma, porque a maldade do homem está no homem, a maldade, né? Ela passa de geração em geração. Pode falar, pastor? Ô, professor. Prefere chamar de pastor ou apóstolo? Não. Pode ser pastor? Tá. Ainda voltando sobre a fé, para o conhecimento, e aquela expressão que Jesus diz assim: ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, certo. E ninguém vai ao Pai se o Filho não o quiser revelar. Então a questão da fé para conhecer a Deus também não é algo que brota do próprio Deus? Olha, vocês entenderam o que o pastor perguntou? Tá, ok. Então a questão é a seguinte: de certa forma, nós temos duas situações com relação à fé. Duas situações. A primeira, que a fé, ela vai ser a fé para a salvação, tá, irmãos? Para crer no Senhor, tal, nós estamos falando. Ela vai ser uma atitude que vai inicialmente partir do homem. Eu decido crer no Senhor ou eu decido rejeitá-lo. Eu tenho essa atitude. Tipo os 2 ladrões que estavam na cruz com Jesus. Um decidiu rejeitá-lo, não é? E o insultava, e o outro decidiu se entregar e reconhecê-lo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus se direciona àquele que diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então foi algo voluntário que aquele homem, é uma atitude voluntária que aquele homem teve, tá? Então a fé, a crença parte de mim. Só que Deus, por sua vez, Ele vai me dar condições para que eu tenha acesso. Porque quando eu falo que eu creio em algo. Eu não creio no vento. Eu não creio numa coisa abstrata. Eu creio em algo. Esse algo pode vir em forma de uma informação, ele pode vir em forma de um escrito, ele pode vir em forma de um testemunho, ele pode vir em forma de uma visão, ele pode vir de várias coisas. Mas eu tenho um objeto que vai ser objeto da minha fé. Então Deus, Ele vai trabalhar de que forma? Em dar ao ser humano esse material para que o ser humano possa crer e possa confiar. Esse material, como disse, repetindo, ele pode ser o testemunho de um outro cristão. Esse material pode ser uma circunstância da vida que leva a pessoa a refletir no caminho que ela está andando. Esse material pode ser, como eu falei, uma visão, um sonho. Eu conheço pessoas que tiveram um sonho. Ela se deitou num dia, teve um sonho com o Senhor, e algumas palavras lhe eram ditas, e a pessoa no outro dia já acordou com o propósito de ir à igreja e entregar a vida dela ao Senhor. Quer dizer, então Deus, ele cria esses objetos, Ele cria esse meio para que você possa ter essa fé e essa confiança. Então, de certa forma, Deus está também por trás disso, em dar esse material para que você possa crer. Escolha. Eu posso ver todo esse material que Deus me mostrou, eu posso rejeitar. Eu posso dizer: olha, realmente é muito bonito, muito belo, mas não é para mim, eu não quero. Então, ou seja, Deus me deu os meios, só que eu não quis. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo do Antigo Testamento. Você não tem lá Faraó? Olha o que Deus fez lá no Egito. As oportunidades que foi dada a Faraó para que ele se arrependesse e para que ele cresça. Foi ou não foi? Muitos sinais, muitos milagres, coisas que eram inquestionáveis. Mas qual foi a opção que Faraó teve? Em rejeitar. A opção dele foi não aceitar. E tanto é que depois o texto vai dizer assim, e que Moisés fez o sinal e fala assim: e Faraó endureceu o seu coração. Aí Moisés vai e faz outra coisa, e Faraó endureceu o seu coração. Então algumas vezes a Escritura vai dizer: e Faraó endureceu o seu coração, ou seja, ele rejeitou, não quero. Depois de um certo tempo, aí o texto muda, fala assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Deus deu a ele várias oportunidades para que ele pudesse se entregar e se arrepender. Chegou um tal grau de rejeição
que o próprio Deus chegou e falou: agora já era, suas chances se esgotaram, daqui para frente você vai ser um instrumento para que eu realize a minha vontade, tá? Então daqui para frente acabou suas oportunidades, você já teve, você não quis, então tá bom, agora eu vou te usar para que a minha glória seja manifesta. E foi o que Deus fez, e no final Faraó morre afogado lá com seus soldados, entenderam? Quer dizer, mas Deus deu a ele o meio. Então o meio de Deus é esse, é a pregação do Evangelho, é uma literatura cristã, a própria situações da vida. Então várias formas Deus pode utilizar para poder levar alguém a conhecê-lo. Mas então sempre Deus vai estar por trás disso. Mas a atitude de crer ou não crer, essa sempre vai ser do ser humano, tá? Deus não pode controlar isso, porque senão, irmãos, nós iríamos pregar como algumas pessoas pregam ainda hoje. Isso era muito comum na Idade Média, mas ela veio vindo e hoje ainda algumas pessoas pensam assim, que existe uma predestinação de Deus absoluta. O que é uma predestinação absoluta? Predestinar é um predestino. Então é que quando um ser humano nasce, uns já nascem predestinados ao inferno e outros já nascem predestinados ao céu. Então a pessoa já nasce com o seu destino traçado. Então aquele que é predestinado ao inferno, ele não vai se converter. Não há possibilidade dele se converter, porque ele já nasceu para ir para o inferno. E aquele que nasceu para ser salvo, não há possibilidade dele se perder. Por quê? Porque ele já nasceu predestinado a ser salvo. E isso parece um absurdo, mas isso é pregado hoje em denominações. Tem igreja que prega isso, né? Parece até piada, mas existe igreja que prega isso. Então Deus escolhe a dedo quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, e a pessoa não tem opção, tá? Deus determinou e acabou. Pode falar, minha irmã. As pessoas falarem, fulano morreu e foi para o inferno. Mas só que isso aí não se pode dizer nunca, né? Só Deus sabe. Só Deus sabe por quê? Porque quando nós falamos de salvação, quanto tempo, eu não coloquei aqui essa pergunta, mas poderíamos pensar, quanto tempo uma pessoa precisa para ser salva? Em qual é um período que pode ocorrer uma salvação de alguém? Entendeu? Então na realidade a pessoa, ela pode de repente ter um segundo ali, onde ela pode refletir em toda a sua vida, e naquele momento ela pedir perdão ao Senhor e entregar a vida dele, e acabou. Vamos supor, o camarada está num acidente de trânsito, caiu de uma moto ou bateu um carro. Às vezes ele bateu um carro, quando chegou o socorro, ele já está morto. Mas até ele bater o carro e morrer, às vezes houve ainda um resquício de tempo que a pessoa, às vezes, ela pode ter se arrependido dos seus atos e entregue a sua vida ao Senhor. Quer dizer, então ninguém pode falar isso. E isso é uma questão que não cabe a nós. De igual forma, não cabe a nós também ficar povoando o céu. Também. Né? Também não vamos povoar o céu. Qualquer coisa morreu, não, ele está com os anjinhos, está com o Senhor, tal, também não. Assim como eu não vou dizer que foi para o inferno, também não posso dizer que foi salvo. Não cabe a mim nenhuma coisa nem outra. Mas assim, foi para o inferno e para o céu. Mas não é assim, todos vão dormir, quando Jesus voltar, vai chamar os mortos, vai ser. Então, que foi. Ninguém comprou o céu nem comprou o inferno. Na verdade, não é nem nesse contexto que eu estou dizendo, né? Não é nesse contexto. O contexto seria o seguinte. Vou colocar no contexto. Se alguém morre, a irmã citou, se alguém morre, alguém diz que ele foi para o inferno, porque aparentemente ele teve uma vida fora de Deus, isso seria um julgamento. Por quê? Porque eu não conheço, eu não sei se ele se arrependeu ou não. Mas assim como tem pessoas que fazem isso e mandam as pessoas para o inferno, tem também as pessoas que mandam os outros para o céu, né? Que vai literalmente. Então qualquer pessoa que morreu fala, não, olha, ele está salvo, esse aí está com Deus, né? Olha, foi uma boa pessoa. Também eu não posso dizer isso, porque eu também não sei se aquela pessoa também foi salva, entendeu? Então quando eu falei povoar o céu, é sentido figurativo, né? No sentido de que as pessoas querem enfiar, porque para o céu é bom, né? Todo mundo quer enfiar todo mundo no céu, né? Então ir para o inferno já machuca, mas para o céu, então também não mando nem para o céu e nem mando para o inferno. Quem decide isso é Deus, não sou eu. Deixa nas nuvens e o Senhor decide. Deixa nas nuvens, tá certo? Agora, com relação a isso que a irmã falou,
que ninguém está no céu, não? Eu não posso nem responder agora, não é isso ainda que a irmã falou, não, porque isso aí a irmã está errado, tá? Mas só que não dá para eu responder, porque não é o contexto aqui, vai fugir totalmente. Depois, se quiserem procurar, eu te explico melhor, tá? Sim, a pena. Ela não morreu afogada. Sim. 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 Sim, as pessoas falam isso realmente. Eu nunca morri, mas eu presumo que. Sim, sim. 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 Sim, sim. Não cabe a nós. Não cabe. Só Jesus. Só Jesus. É que sempre a gente tem aquela questão de solidariedade humana. Das pessoas que nós gostamos, nós queremos colocá-las no céu, né? E quem a gente não gosta, a gente quer mandar para o inferno. Então é meio natural, né? Então, fica bom. Não, todo mundo é puro. Sim. Aí ele fica santo. Ele vira santo, entendeu? É, verdade. Então, exatamente. Então é um pré-julgamento, tanto para cá como para lá. Então é bom a gente não se meter nessas questões, não pertence a nós, né? Deixa com Deus e vamos cuidar da nossa vida em si, né? E procurar se aproximar cada vez mais dele. Tá, então voltando aqui, irmãos. Então, Romanos, obras quer dizer a ação do homem em tentar se justificar, a ação do homem em tentar fazer com que Deus deva a ele a salvação. Então, por essas obras, ninguém pode ser salvo. Ninguém será salvo porque ele é um bom cidadão, porque ele não tem cheque sem fundo e não tomou ponto na carteira. Não, isso não é suficiente, porque a salvação é pela fé. Aqui em Tiago já está falando a mesma palavra, só que tem um outro significado, e da fé também. Fé aqui para Tiago não é a fé que Paulo fala lá. Para Tiago aqui a fé é como se fosse uma crença vazia, uma crença vazia, uma crença que é destituída de evidência de veracidade, tá? Eu quero dizer com isso, observe bem, eu já falei aos irmãos isso em outra situação, vou só repetir. Existem, como que uma pessoa ela pode ter a percepção de que ela é salva? Isso, por que ela tem essa percepção? Porque existem evidências de salvação. Existe uma evidência de um novo nascimento. Existe uma transformação que ocorre na vida da pessoa, tá certo? Então, aqui a fé que Tiago está dizendo é aquela fé vazia. É aquela fé, uma fé no sentido religioso. É aquela fé, como já falei, repito, no qual a pessoa ela mudou os seus hábitos, mas ela não mudou a sua vida. Então é a fé vazia. Ela fala que crê em Deus, igual quando você vai evangelizar alguém, né? A pessoa fala, não, eu creio em Deus sim, ó, não, Deus, Jesus, olha, Jesus é tudo para mim, é Jesus no céu e eu aqui na terra, compreende? Então a pessoa fala e aquela coisa, esses que aceitam muito fácil e que concordam com você muito fácil, são os piores para se converter, porque ele fica cozinhando o galo 10 anos, né? E você vai lá, tem culto hoje, tem culto hoje, tem, maravilha, que hora que é o culto? O culto começa às 18h30, 18h30, domingo, né? 18h30, domingo, não, maravilha, é domingo, né? Domingo, tá? É 18h30, né? Não, maravilha, você pode esperar, não vai aparecer mais nem sombra dele lá, né? Então a pessoa é cara de pau, né? Então essas pessoas são as piores. Às vezes aquele que xinga, esbraveja e fica bravo e joga água em você e tal, é mais fácil, porque quando ele realmente toma a decisão, é uma decisão do coração, ele teve um conflito e ele decidiu seguir a Cristo. E o outro fica lá cozinhando o galo, né, só enrolando e não toma atitude nenhuma diante de Deus, tá? Então essa fé que Tiago está dizendo é uma fé destituída de obra, daquela fé vazia, é só blá 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 blá, só fala e evidência mesmo, não existe nada. Então ele fala o quê? Que 22, que pelas obras a fé se consumou. Ele está falando isso com relação a Abraão, né? Então, ou seja, ele tomou atitude, Deus falou com ele para que ele sacrificasse seu filho.
Como que ele mostrou que ele tinha fé? Agindo. Ele mostrou que creu em Deus agindo. Ele pegou o filho, pegou o cutelo, foi no monte. Então, as obras que ele teve, a ação que ele teve, ela provou que ele era um homem de fé. Então, as obras que Tiago aqui está dizendo é o que? É a evidência que houve o novo nascimento. É a evidência de que a sua fé é verídica, que a sua fé é verdadeira. É porque a fé sem obras, ele fala o quê? É morta. Assim como o corpo sem o espírito é morto, ele fala a fé sem obra é morta. O que é a fé sem obra? Aquela fé de blá, 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 fala e não tem atitude. Então ele está dizendo esse contraste. Então, os irmãos percebam, palavra fé em Romanos, palavra obras em Romanos e em Tiago. Fé em Romanos, na verdade é a fé vazia, tá certo? Aliás, a obras é a justificativa do homem em tentar se chegar a Deus por mérito próprio. A fé é a fé verdadeira, lá em Romanos. Em Tiago, a fé é aquele blá blá blá, é a crença vazia, e a obra, na verdade, é a concretização da fé, é a manifestação da fé, é a evidência da fé. Aí ele fala aqui, concluindo, que diz assim: você vai me mostrar a tua fé sem as tuas obras, e eu só pelas minhas obras vou te mostrar como que é a minha fé. Ou seja, a pessoa... E o que nós pensamos nisso? Não é assim o testemunho do cristão, por exemplo? A vida do cristão, como eu até citei na aula passada, muitas vezes você nem abre a boca, você nem se manifesta como cristão. De repente, por alguma situação que você não achou interessante, mas as pessoas se aproximam de você e falam assim: não, mas isso é diferente, entendeu? Você tem alguma coisa diferente em você. E o que eu acho interessante, irmãos, que todas as vezes que isso aconteceu comigo, nunca ninguém chegou para mim e falou assim: olha, estou olhando para você, estou vendo que você é uma pessoa diferente. Você é macumbeiro? Ou você é espírita? Ou você, até mesmo, né? Ou você é católico, né? Não, nunca ninguém me abordou dessa forma. Sempre me perguntaram: você é cristão? Você é evangélico? Você é crente? Né? Isso estou dizendo num contexto de 20 anos atrás, tá? Porque no contexto de hoje, talvez eles já não perguntariam assim, porque infelizmente evangélico hoje, o conceito decaiu muito. Nessa época, você sendo cristão, você comprava algo, chegava lá: ó, vou comprar essa apostila aqui, quanto que é? 100 mil reais. Não, 100 mil é muito, né? 10 mil, vai, 10 mil. Rapaz, é o seguinte, eu só tenho 5 mil, mas eu sou cristão, sou evangélico, congresso na igreja tal, amanhã eu te trago dinheiro. Na hora, irmãos. O cara: não, pode ir, você é crente? Pode ir. Na hora. Ele tinha certeza que você ia voltar. E voltava. E você voltava e pagava. Então era uma época que só em falar que você era cristão, aquilo já era um endosso para você. Já era um atestado de que você era uma pessoa honesta. Depois de algum tempo, né? Igual hoje, por exemplo, um tempo atrás e tal, não hoje, mas um tempo atrás, fui lá na Conde de Sarzedas, né? Sempre falo meio errado essa palavra, todo mundo fala. E cheguei lá e fui comprar um material, e cheguei pro rapaz da loja e falei: eu posso te passar um cheque? Aí ele falou: não, cheque não. Tem cartão? Eu falei: não, cartão tem, mas eu queria passar um cheque. Ele falou: não, cheque não. Eu falei: não, mas por que não? Aí ele falou: espera um pouquinho aí. Aí ele foi lá, pegou uma pilha de cheque desse tamanho. Ele falou: tá vendo isso aqui? Eu falei: tô, então, tudo cheque de crente, né? E falou: e a maioria é pastor, viu? A maioria é pastor. Quer dizer, um bolo de cheques sem fundo devolvido. Então, ou seja, isso que eu falei a vocês era no contexto de uns 20 anos atrás, 25 anos, vocês não tinham nascido ainda, né? Talvez o pastor Sebastião já tivesse sendo um projeto, né? Mas hoje em dia já não é assim. Hoje, se você for falar que você é cristão e você pode pagar amanhã, você não vai conseguir também, tá bom? Então esquece isso aí, para a época de hoje não funciona mais, tá? Entenderam essa questão? Ou ficou confuso? Não, tá bem claro. Tá bem claro? Bem claro. Para os irmãos, ficou claro? Tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem perguntar, tá? Eu gosto quando faz pergunta, tá bom? Pode perguntar. Vamos continuar na apostila então. Quem quer ler aí, por favor, hein? Cadê o microfone que o pastor arrumou? Quem quer ler? Lê no microfone. Lê aí, Fernando. Aí, ó. O pastor tem aquela água benta?
6:15 já? Ah, então acho que não vai dar então. Vamos só ler então? Pode ser? Vamos ler. Pode ler a salvação. Quem quer ler? Pode ler. Pode ler você, mano. Tá com o microfone na mão. Isso. A salvação que nos é dada. A salvação que nos é dada por Deus em Cristo Jesus é uma dádiva, um presente de Deus para nós. Por este motivo, nunca alguém poderá ser salvo por seus méritos próprios ou simplesmente por praticar boas obras. Quando perguntamos a alguém, por que se considera salvo? Frequentemente a resposta é a seguinte: porque não fumo, não mato, não roubo e faço muitas boas obras. Tais palavras demonstram onde está verdadeiramente apoiada a fé desta pessoa. Ela se considera salva por suas obras, a parte do sacrifício de Cristo. Tal situação reflete também a realidade de muitos cristãos. Isto é um terrível engano, pois você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, nunca ter feito mal a alguém e até ser um frequentador assíduo de uma igreja, e mesmo assim, quando morrer, ser condenado por Deus. Por quê? Porque a salvação é fruto do sacrifício de Cristo e não dos méritos humanos. Ok. Vamos ver o versículo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crer já está julgado. Observou esse detalhe? Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes das trevas que a luz, ou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos parar por aqui. E só para poder fechar, irmãos, então vocês entendem o seguinte: não confundir também a pessoa. Nós falamos aqui, não adianta ser bonzinho, não adianta ser legal, isso, aquilo, que isso não é suficiente. Não confunda isso com a santificação. É diferente, tá? Aqui nós estamos dizendo o quê? Que a pessoa, ela se acha supimpa, ela se acha magnífica, ela se acha que ela não precisa de Deus para melhorá-la, porque ela já é maravilhosa, entendeu? Então a pessoa, ao crer dessa forma, ela exclui Deus da sua vida, e ela exclui o sacrifício de Jesus, ela anula o sacrifício de Jesus na sua vida. Diferente é o processo de santificação que acontece na vida daquele que nasceu de novo, tá certo? Então não confundir essas obras de autojustificação com a obra da santificação, que é um processo que existe, deve existir na vida do cristão, para que ele possa, após ser salvo, ele possa cada vez mais se aproximar de Deus, e ele possa ser um instrumento melhor nas mãos do Senhor, tá? E então na aula que vem nós vamos estar falando, terminando essa parte, e falando sobre a questão de salvação, se a salvação ela perde-se ou não perde-se a salvação, tá? É um pouco sobre esse tema que nós falamos com relação a uma predestinação absoluta, tá? Porque várias doutrinas, irmãos, que nós ouvimos hoje, e que talvez você não ouviu ainda, que é mais novo no Evangelho, de repente não deu tempo de ouvi-la, mas uma pessoa que já está 70 anos no Evangelho, igual o pastor Sebastião, ele já ouviu muita coisa, né? Já ouviu muita coisa já. Então essas doutrinas que nós ouvimos, que são estranhas, elas na realidade elas surgem lá na Idade Média, e foram vindo, levadas por outros teólogos, pregadores, e chegam algumas até nós. Outras morreram pelo caminho e algumas chegaram. E a mesma coisa com relação a isso. Existem, assim como tem alguém que pensa em uma predestinação absoluta, Deus aponta quem vai para o céu e quem vai para o inferno, e o ser humano não pode escolher isso, ele é escolhido. Da mesma forma, existe também igrejas que vão pregar essa situação aqui, que uma vez salvo,
você é salvo para sempre. Uma vez salvo, você é salvo para sempre. O que isso quer dizer? Que se eu entreguei a minha vida a Jesus e Ele me purificou, me lavou, então que não há mais a possibilidade de eu perder a salvação. Eu não vou mais, não tem como mais eu perder aquilo que foi dado a mim. Existe todo um raciocínio que é construído para poder gerar essa informação, tá? O raciocínio vai se dar, por exemplo, ora, se Deus me deu a salvação e a salvação não foi pelas minhas obras, foi pela graça dele, então não há nada que eu faça que possa fazer com que Deus mude de ideia. Porque quando Deus me deu a salvação, eu não era um pecador, eu não estava no mundo, eu não era perdido, eu era terrível. E Deus, eu criei e Ele me deu a salvação como graça, pela sua graça. Ora, então após eu receber essa graça, se eu a recebi pecador, então depois que eu a recebi, não tem nada que eu faça que vá fazer com que Deus tire-a de mim. Porque quando Ele me deu, já era terrível. Então, agora eu melhorei um pouquinho mais, estou um pouquinho terrível aí, mas deu uma boa melhoradinha, então agora que Ele não vai tirar de mim mesmo. Então, o raciocínio mais ou menos esse, vai levar a pessoa a chegar a essa conclusão, que uma vez salvo, salvo para sempre. E é isso que nós vamos estar meditando, se isso é verdade, se não é, o que os irmãos acham, a opinião dos irmãos, tá? Eu não disse nem que é, nem que não é, vamos meditar sobre esse assunto na aula que vem, tá bom? Vamos parar por aqui então, cada horário para iniciar o culto, e vamos orar, e semana que vem começamos no horário certo. Os irmãos perdoem o atraso, eu trabalhei hoje e ficou meio puxado. Pai amado e bendito, em nome do Senhor, abençoa meu pai, meu irmão, minha irmã, que eles possam, ó Pai, receber aquilo que foi ministrado nessa tarde, e que o Senhor possa abençoar a cada um deles, Senhor. Que a Tua palavra frutifique e produza, e que cada um seja uma bênção diante de Ti. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus.